O arrebatamento não será secreto. Isso é uma invenção dos dispensacionalistas a partir do século XIX. Eu sou o pastor Elias Soares, estou aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E como você já viu, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre escatologia, sobre o arrebatamento. Mas calma lá. Não sou eu que acredito nisso que eu acabei de dizer. Acontece que eu recebi uma afirmação, pasmem, de um padre. Mandaram esta mensagem para mim, onde o padre está falando sobre o arrebatamento, e ele afirma com todas as letras que essa coisa de arrebatamento secreto é invenção dos dispensacionalistas no século XIX, portanto, uma coisa muito recente. Querendo dizer com isso que você não deve dar o mínimo de credibilidade. Será que isso é verdade? Vamos lá. Só que antes eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez quero agradecê-lo e também glorificá-lo pela sua graça, bondade e misericórdia. Te louvo também, Senhor, por mais esta oportunidade singular de poder estar gravando mais este vídeo. Eu peço uma bênção toda especial sobre o teu povo, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu lar. E nos abençoe neste momento, em nome do Senhor Jesus, pois eu conto com a tua graça, bendita e poderosa. Amém. Bom, como eu disse para vocês, tem um padre cujo nome eu vou deixar no anonimato. Ele mandou uma mensagem e aí um amigo meu, de um grupo de apologética, apresentou e falou: olha aí, pastor Elias, é sua área, mata no peito aí. Não é bem assim, né? Mas a gente vai procurar fazer uma reflexão sobre este tema do arrebatamento. Afinal de contas, o arrebatamento será secreto ou não? Esse padre afirma que o arrebatamento não será secreto e ele usa 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E aí, a pergunta que fica é: onde está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 que o arrebatamento será secreto? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu quero apresentar aqui um argumento que eu acho que vai servir para desconstruir esse mito, essa falácia apresentada pelos pós-tribulacionistas. Porque parece-me que ele acha que é milenista, pós-tribulacionista. Veja bem, o arrebatamento secreto, então, é uma invenção dos dispensacionalistas que surgiu por volta do século XIX e, com isso, então, essa doutrina não deve ser crida? Eu quero responder, padre, que a maioria das doutrinas, elas não são antigas, são novas. E eu quero dizer, não a doutrina propriamente dita, mas a sistematização de muitas doutrinas são novas. Em especial a escatologia. Não havia, até o século XVIII, uma sistematização da escatologia. Falava-se muito sobre escatologia e tal, mas ninguém se preocupou em sistematizar. Esse argumento não é meu, é do Millard Erickson, no seu livro Escatologia. E ele chega a dizer que é uma insensatez, é algo assim extremamente infantil acusar o dispensacionalismo pelo fato dele ter uma sistematização no século XVIII ou XIX, como querem. Porque a maioria das grandes doutrinas, por exemplo, a arqueologia, é nova. Várias doutrinas são novas. E por essa razão, este não é o melhor método para tentar criticar o dispensacionalismo ou o pré-tribulacionismo ou a doutrina do arrebatamento, ainda que o arrebatamento secreto é defendido pela visão do pré-tribulacionismo ou dispensacionalismo clássico e não pelo revisado. Não são todos os pré-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento será secreto. Eu sou um daqueles que acredito que será secreto e depois quero apresentar as razões por que ele será secreto. Agora vamos ao fato
deste argumento apresentado aqui pelo padre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, o fato de não estar escrito aqui, olha, arrebatamento secreto, segundo ele e muitos pós-tribulacionistas, essa doutrina, portanto, é uma heresia, ela não deve ser aceita e não deve ser crida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. De fato, aqui não está escrito arrebatamento secreto. Será que por conta disso, então, não haverá um arrebatamento secreto? Olha, eu acho que esse argumento, ele é uma faca de dois gumes. Se você vai usar esse texto, os dois versículos, para afirmar que o arrebatamento secreto é uma heresia e, por essa razão, é invenção dos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, você tem que usar o mesmo método para aquilo que o senhor acredita. Por quê? O pós-tribulacionista diz que o arrebatamento será visível, a volta de Jesus será visível. Então será um arrebatamento não secreto, mas visível. Fica a pergunta. Nesses dois versículos que nós lemos, algum de vocês que está aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, ou que leu esse texto que acabamos de ler, percebeu ou leu aqui que o arrebatamento será visível, que todo olho verá aqui no arrebatamento? Aqui não está escrito também que a volta de Jesus será visível. Não está escrito que todo olho verá. Ora, se o fato de não estar escrito arrebatamento secreto aqui, então o arrebatamento secreto é uma heresia, o arrebatamento pós-tribulacional, que afirma que todo olho verá e que o arrebatamento será visível, também é uma heresia, porque ele não está aqui, o arrebatamento visível. Está aqui nesse texto? Ah, mas tem outros textos. Aí é o seguinte, vamos apresentar Mateus 24, 29 a 31. Só que Mateus 24, 29 a 31 nem sequer faz alusão ao arrebatamento. Não tem nenhuma palavra, ali tem epsinago, que é reunião, assembleia, ajuntamento. E o ajuntamento será aqui na terra. Não mostra a igreja sendo arrebatada e nem indo para o céu. Portanto, ali será visível, mas não é um arrebatamento. Não tem arrebatamento. Ah, mas tem Apocalipse 1:7. Eis que é vindo com as nuvens e todo olho o verá. Para arrebatar a igreja? É claro que não. Ali também não tem arrebatamento. É o retorno glorioso do Senhor Jesus, assim como em Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. E para falar a verdade, não tem um só versículo onde Jesus prometeu que vai arrebatar a igreja depois da grande tribulação, ou que a igreja passará pela grande tribulação. Eis a questão. Ah, mas tem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 a 8. Não usa a palavra arrebatamento, mas deixa de forma implícita o arrebatamento nos versículos 6 ao 8. Mas quando você vai analisar, ele não é pós, ele é pré-tribulacional. Porque o anticristo só vai aparecer depois que aquele que o detém for tirado. Quem é aquele que o detém? Responda aí. E de acordo com alguns, o versículo 3, tem alguns pré-tribulacionistas que acreditam que o versículo 3, onde aparece o substantivo apostasia, apostasia tem a ideia de retirada. E ali, se eles estiverem corretos, também essa retirada será antes da grande tribulação e antes do aparecimento do anticristo. Aí alguém pode citar, não, mas tem 2 aos Tessalonicenses 1, 7 a 10. Também não fala de arrebatamento, mas do retorno glorioso, em que Jesus vem fazer juízo contra as nações aqui na terra, estabelecer o reino milenial, julgar as 12 tribos de Israel, que serão julgadas pelos 12 apóstolos que estarão assentados sobre 12 tronos, de acordo com Mateus 19, versículo 28. A Lucas 21, Marcos 13, é uma repetição de Mateus 24, 29 e 31.
Nenhum desses 3 textos fazem alusão ao arrebatamento. João 14, 1-3. Opa, aqui começou a melhorar. Ainda que não diz que ele será secreto, mas aqui fala do arrebatamento. Como? Pós-tribulacional? É claro que não. Aqui vai mostrar que haverá um arrebatamento. Ah, mas tem a palavra arrebatamento? Harpazo não. Mas tem paralambano. E paralambano é um verbo que dá a ideia de tirar, de tomar, de levar, de receber. Então ele vai levar, não vai reunir. Aqui fala de arrebatamento. Mas não afirma se será ou não secreto. Diz que o arrebatamento acontecerá e a igreja será levada para a casa do Pai. Só que na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para a casa do Pai, para o céu, por ocasião do arrebatamento. Portanto, esse texto não serve para o pós-tribulacionista. Aí, em 2 de Pedro 3, 7-12, também não serve, porque lá não fala de arrebatamento. Fala de vários assuntos, mas não fala de arrebatamento, nem pré e nem pós. Não tem, tá? Não fala de arrebatamento. Portanto, veja só a falácia e a argumentação. Só que temos mais ainda. Apocalipse 19, 7-19, também não fala de arrebatamento. Tem uma pessoa que diz que encontrou arrebatamento ali. Bem-aventurados que são chamados. Chamados agora virou arrebatamento? Estranho, né? Mas e agora, José? Como já dizia Drummond de Andrade. Afinal, o arrebatamento será visível ou será secreto? Pelos textos que apresentamos, não dá para defender que ele será visível e nem que será secreto. Se vamos invalidar o arrebatamento secreto, tem que invalidar também a argumentação dos pós que dizendo que todo olho verá, porque todo olho verá não é para o arrebatamento, é o retorno glorioso. Então nem serve para um, nem serve para outro. O que nós devemos procurar? Outros textos, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Veja só. Hebreus capítulo 9 diz o seguinte: também Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam, que o esperam para a salvação. Esse aparecerá é um verbo grego ophtesetai e significa ser visto. O que o autor está dizendo é que quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, ele será visto por aqueles que o esperam para a salvação. Ora, se ele será visto somente por aqueles que o esperam para a salvação, fica a pergunta: o mundo está aguardando o arrebatamento? Não. O ímpio está aguardando o arrebatamento? Não. Os apóstatas deliberados e maldosos da fé estão aguardando o arrebatamento? Não. Pronto, aqui encontramos então a volta secreta de Jesus, o arrebatamento secreto. Mas como assim secreto? Ninguém vai perceber quem desapareceu, haverá toque de trombeta, haverá alarido, voz de arcanjo. Mas para quem? Para os salvos. Os que estiverem mortos em Cristo ouvirão a voz e serão ressuscitados. Porque se o ímpio ouvir, ele também ressuscita. Só que lá é para os salvos. Então perceba que esta visão gloriosa, esta visão de Cristo quando vier arrebatar, é somente para os salvos. Os ímpios não estão aguardando, não estão esperando. Portanto, não é para eles. Para quem é? Para a igreja. Então, o arrebatamento é secreto para quem? Secreto para o ímpio, para aquele que não está em Cristo. E é visível para quem? Para o que está em Cristo. Para a igreja não será secreto. Jesus, quando ressuscitou, somente os salvos viram. Ele apareceu 40 dias, somente para os salvos. Ele ascendeu aos céus no 40º dia. Somente salvos viram Jesus. Então isso é mais uma prova de que realmente ele será secreto. Perceba que uma outra ilustração que nós temos, que Jesus apresenta, está lá em Mateus 24, 37-39. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, em que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Os animais entraram, a família de Noé entrou na arca, ninguém percebeu, só foram perceber 7 dias depois, porque o dilúvio, se eu não me engano, só aconteceu 7 dias depois, porque foi 7 dias depois que começou a chover. A bem da verdade,
O dilúvio, ele só ocorreu 40 dias depois. Por quê? O que significa a palavra dilúvio? Dilúvio, kabul, do hebraico, significa um monte de água. É muita água. E essas muitas águas só prevaleceram sobre a terra depois de 40 dias de chuva. Só que até aí Noé já estava guardado na arca, já estava fora de perigo. Quando o dilúvio veio, ele já estava fora do local onde o dilúvio ia acontecer. A arca em cima, dilúvio embaixo e, portanto, ninguém percebeu. Mateus 24, 37 até o 39. Então, perceba que o arrebatamento secreto não está escrito de forma explícita ou assim clara, como também o milênio não está, como também a trindade não está. Então, o próprio substantivo arrebatamento não está na Bíblia. Está o verbo. Vocês estão entendendo? Então, mas o fato de não estar escrito não significa que o arrebatamento não esteja lá, que o milênio, que é citado 9 vezes, uma no Antigo e 8 no Novo Testamento, 2 na segunda carta de Pedro e 6 em Apocalipse capítulo 21 e no Salmo 90. Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Portanto, temos uma construção bíblica e teológica da doutrina da Trindade. Da mesma sorte, o arrebatamento será secreto, está aqui no texto. O que não tem é arrebatamento visível para o mundo. Então, bem claro, será secreto para o mundo, mas não para a igreja. Agora, o pós-tribulacionista, como o padre, diz que o arrebatamento será visível para todos. Nem sequer haverá arrebatamento quando Jesus voltar glorioso de forma visível, que é depois da grande tribulação. Só que ele já volta com a igreja para reinar aqui na terra. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe também o seu comentário. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, glorificar e bendizer por mais um dia de bênção e vitória. Continua a abençoar o teu povo, derramando a tua graça. Em nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que assistir a esse vídeo possa ser abençoada. Em nome de Jesus. Amém.